A história começa com uma garota pegando um livro para ler. Ela parece se divertir enquanto lê. Então, a história é contada. Ikki é um líder dos demônios. Ele é um novo líder dos demônios, amplamente conhecido por suas habilidades, enquanto ele vai escalonando cada vez mais a hierarquia. Um grande exemplo agora é que os demônios estão atacando uma fortaleza humana. Estão simplesmente destruindo, acabando, dilacerando com qualquer chance de os humanos se defenderem. O próprio Ikki vai enfrentar o líder desse exército e ele parece não querer uma guerra sangrenta. Ele até manda ele se render, mas parece que aquilo não é uma opção. Então, quando o humano ataca ele simplesmente derrota facilmente. Então parece que alguém está olhando o Ikki de uma bola de cristal. A mesma pessoa parece estar feliz com os resultados que Ikki vem apresentando. Pelo jeito, a sua recomendação foi muito boa. Hoje ele conseguiu conquistar aquela fortaleza humana com tanta facilidade, Ikki decide descansar. Então ele arma uma barreira por volta daquele castelo e decide descansar um pouquinho, né? Porque ninguém é de ferro. Então quando ele descansa, ele tira a máscara e descobrimos que, na verdade, Ikki é nada mais nada menos que um humano. Descobrimos que ele foi criado por Homberg, um grande mago respeitado por todos os demônios. Ele foi criado exatamente para se tornar um líder dos demônios um dia, mas obviamente de uma forma que ninguém conseguisse descobrir isso. O problema é que quando ele estava descansando, ele descobre que uma garotinha que estava ali embaixo da mesa acabou vendo seu segredo. Então, basicamente, normalmente significaria a morte para ela. Só que Ikki é humano, ele nunca conseguiria fazer coisas como morte e coisas do tipo. É por isso que ele sempre evita matar as pessoas. Mas Ikki nem tem muito tempo para resolver isso. Junto de seu braço direito, Giron, ele vai resolver alguns problemas resolvendo com os humanos. Os humanos decidem falar com ele sobre os impostos, qual será o preço deles, se haverá um grande aumento. Normalmente sim, mas obviamente Ikki diz que será os mesmos de antes. Isso deixa os humanos felizes, mas ao mesmo tempo diz que se houver algum tipo de rebelião, aquilo será levado mais a sério. Os humanos entendem o aviso de Ikki, mas do nada o mesmo é teletransportado para um lugar. Ikki acha estranho, mas logo um monstro incrível começa a atacá-lo. Parece que ele já foi levado a essa situação, já ele diz que é algo. Então percebemos o que aconteceu. Depois de derrotar aquele monstro, descobrimos que Sephiroth, uma grande amiga de Ikki, a mesma que observava ele por meio daquela bola de cristal, é que teletransportou ele para ali. Pelo jeito eles são grandes amigos e decidem conversar um pouco. Pelo jeito o líder dos demônios está feliz com os resultados de Ikki e ele terá uma audiência com eles. Isso é uma coisa bem boa e significante, mas o líder dos demônios é conhecido por alguém ser bem perspicaz. E se ele descobrir o segredo de Ikki? Bem, não tem muito o que fazer, ele terá que ir na fortaleza. Então, nós também descobrimos que aquela garotinha, o próprio Ikki deixou uns bolinhos para ela ali. Ele fez com que ela não pudesse sair daquele lugar, mas não é como se ele também fosse uma pessoa ruim e não deixasse nada para ela comer. A própria começou então a comer aqueles bolinhos. Mas então voltamos à fortaleza e o próprio Ikki e Cecília começam a conversar sobre como eles deverão agir sobre aquilo, sobre o rei. Aí eles estão num lugar muito protegido pelo monstro e que ninguém pode entrar sem uma audiência já prevista. O próprio guardião do castelo suspeitava de Ikki, mas assim que ele viu a grande quantidade de magia que ele tem, e o como se lembrava com Homberg, ele logo sabia que ele era assim afiliado de Homberg. E o próprio Ikki percebeu que Homberg era ainda mais popular do que ele acreditava ser e muito mais respeitado por lado do que deveria ser. Estamos no castelo, descobrimos que o antigo rei demônio era uma pessoa muito cruel, que matava tudo e destruía tudo ao seu redor. Mas esse novo rei demônio, Dairokuten, é alguém muito mais perspicaz. Óbvio, ele não deixa de fazer essas coisas, mas ele é alguém extremamente meticuloso. Antes disso, então, Ikki começa a pensar qual seria a aparência desse ser. Quando abre as portas e o mesmo Ikki está de joelhos perante a presença do rei demônio, ele levanta a cabeça para ver como seria a aparência dele. Então, ele percebe que ele não é nada mais nada menos que uma garotinha, ainda assim ele deve manter cuidado. A voz e a imponência dela mostram que ela não é alguém que vai ser levado à brincadeira. Ela parece conhecer Ikki, mais que ninguém, e não só isso, também parece conhecer Homberg. Dairokuten parece extremamente feliz pelos resultados de Ikki, mas suspeita porque sempre suas ações muitas vezes os humanos são salvos nela.
são muitas vezes ações pacíficas, entre aspas, e que muitas vezes não tem nada, nem sequer uma morte de algum líder humano tem. Com a velocidade e inteligência, ele consegue dizer que é uma forma de não só conseguir a confiança dos humanos, mas como destruir eles de dentro para fora. Obviamente, ele precisa de alguém para pagar os impostos e sustentar o império dos demônios. Aquela resposta parece ter agradado a Dairokuten. Mas isso, ela mesmo disse que gostaria, ela chega perto dele e diz que um dia queria ter uma conversa com ele, mas agora sem a máscara. Ela parece ter percebido que ele estava usando uma máscara. Quando ela sai dali, o Ikki parece extremamente cansado. Após isso, ele volta para o castelo e encontra aquela garotinha. Ele decide conversar com ela. Ela estava dormindo e depois de uma conversa franca com ela sobre ela não contar o que viu dele, até porque aquilo era um grande segredo, ela se tornaria basicamente mente serva dele. E não só isso, ele decidiu dar um nome para ela. Ela não tinha um nome específico, ela era basicamente uma escrava. Mas a mãe dela chamava ela de Sati. Então basicamente era assim que ela será chamada a partir de agora. Não apenas isso, descobrimos no dia posterior que basicamente ele foi indicado como senhor de terras. Não era o que ele realmente queria, já que basicamente ele seria de uma terra que estava perto da guerra, ou seja, da linha de frente. Obviamente mortes e coisas do tipo. Além disso, ele basicamente descobriu que a terra que ele estava se apropriando era a terra onde Cecília tinha basicamente destruído e acabado com todos ali, o que não lhe agradava muito. Então, como líder exemplar, em apenas um mês, ele decidiu juntar humanos e monstros para conseguir recuperar a beleza e o esplendor daquela cidade. Então, não só humanos e monstros, como até o próprio líder trabalhando junto com todos para conseguir recuperar aquela cidade, mostrando a força e inteligência de um grande líder. Então, essa é a história esse parece que terminou o primeiro capítulo deste livro. Então, se vocês gostaram, comentem se vocês querem mais do anime, deixem um like e até a próxima conversa. Valeu, falou!